Só que, Pedro, professor, até deixa eu fazer uma pergunta para você, Diego, porque, cara, o que você acha que tá indo assim por um cenário, Lucas? Desculpa até se eu ofender alguém, mas, cara, o que você acha que tá indo para um cenário pior? Eu vejo que você comenta, sair da minha bolha, né? Sair dessa bolha que a gente vive, conseguir experienciar outras coisas. Então, às vezes me pergunto assim, será que o professor ele fica muito preso ao conteúdo técnico e às vezes ele não está atento a essa forma mais intangível, mais emocional ali de lidar com a turma e tal, e isso acaba desestimulando o aluno também, ou é pelo aluno estar desestimulado que o professor também não estimula? Ou Lucas, não é nenhum dos dois, a gente não recebe incentivo e as formas como são feitas pelo governo trava todo mundo e que a gente não tem por que fazer diferente. Putz, eu acho que é tudo isso que você falou, tudo junto. Só que a partir de uma premissa básica, assim, que infelizmente aqui no Brasil é muito verdade. Se você for fazer uma neurocirurgia e vamos supor que haja condições para isso, você não tem um plano de saúde, mas você tem lá um médico que você já ouviu falar que é bom e custa lá, sei lá, 30 mil reais a cirurgia, e o outro também é bom, você escutou até um pouquinho de indicações a mais. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas você escutou uma indicação, mais indicações, mais vezes o nome do outro e é 70 mil reais. Cara, a gente faz o esforço e fala, é questão de saúde, é questão de, eu continuar, vamos dizer assim. Você faz o esforço e vai. A educação é o contrário. A educação onde que eu vou gastar menos. Consequentemente, entra menos dinheiro nessa área. Sim. Ou sempre tenta-se minimizar as verbas que entram. Consequentemente, daí a gente entra. O salário do professor, baixo. Que estímulo o cara vai ter para, dentro de uma esfera privada ou pública, fazer coisas diferentes? Não tem esse estímulo. Porque o cara sempre está ferrado financeiramente. Ele está preocupado com outras coisas. Isso, né? exatamente. Tipo, então, não é o que da hora que vai ser amanhã. Caralho, tem aquelas contas para pagar, velho. Exatamente. E para eu pagar todas essas contas e melhorar um pouquinho, ou no mínimo manter essas condições que eu tenho, que nem são as que eu quero, mas pelo menos não são tão ruins assim, putz, eu tenho que dar muitas horas semanais. Tá, e que tempo sobra pra gente fazer isso aqui? Vir pro coworking, conversar, tomar um café com a galera da TI, da galera do marketing, a galera de uma empresa que, aquela lá é uma empresa que eu nunca vou trabalhar. Será? Será que eu não posso, de repente, prestar um serviço? Então, não sobra esse tempo. Não sobra esse tempo para o cara ter trabalhos extras, terceirizados. Não sobra tempo para ele estudar e criar coisas novas, ou seja, vamos só reproduzir. E aí, chegamos no aluno, tipo, que o vocabulário da vez é o protagonista do ensino, beleza. Ele é o protagonista da história, e eu concordo com isso, mas aí ele vê sempre do mesmo jeito as mesmas coisas. Cara, vamos ser sinceros, a gente de 13 a 17 anos, a internet bombando de coisas novas, vídeo, mostrando coisas, olha isso. Cara, eles desenvolveram uma tecnologia para o cara fazer um salto, olha o avião, olha o carro, e a tua aula está como? A mesma coisa. Mas pega a página 2 aí. A gente vai falar hoje sobre mitocôndria, o ciclo de Krebs, e acabou depois de 40 minutos. Então, claro que o professor tem culpa, mas ele tem culpa daquele dinheiro que não entra. E daí o aluno ficou desestimulado, beleza. Daí eu já estou meio ferrado ali, vou ter que dar aula olhando para você que está assim para minha aula. Então, virou um ciclo vicioso, virou a famosa bola de neve, sabe? Mas aí não é uma crítica, eu sei que também estou numa esfera assim, um pouco diferente da maioria dos professores, então não estou criticando quem está, infelizmente, nessa condição que eu falei agora, mas vamos tentar criar, vamos tentar partir para um outro lugar. Eu saí da sala dos professores, eu vim para um lugar que não tem sala de professores, né? Ou será que tem? Será que um dia a gente não pode ter essa sala aqui, uma sala só para cursos de educação, sei lá, e por que não? Será que a gente já pensou nisso? E não é curso na minha área, é área biológica, não precisa ser isso, entende? Se você pensar mesmo, eu acho que o coworking está mais cheio de alunos do que professores. Sem dúvida. Porque a gente vem aqui
é o espírito do coworking, é você sentar do lado de alguém que pensa diferente, que sabe alguma coisa que você não sabe. Então é um professor para você. Você senta aqui, aquele cara te ensina uma coisa, você ensina um pouquinho para ele, e aí vai. E aí é uma esfera bem... E até depois eu quero ouvir aí o que é que anda saindo aí dos cafés da manhã, né? Que você, exatamente. se saiu alguma coisa aí, porque o intuito do café da manhã no coworking realmente é que as pessoas conversem ali e se conheçam, né? E soube que está saindo alguma coisa aí, né? Tá vindo alguma coisa. Então, eu penso, veio da onde? Tipo, não puxando de novo para minha área, mas células conversam. Estava dando aula disso agora há pouco para um cara que faz medicina, precisa lá de uma aula especial por causa de um período que ele estará fora. A gente conversa, a gente interage aqui, sim. E de uma interação, então, já contando assim, sabe, não vou dar muito nome aos bois, vamos ver que talvez um outro a gente possa contar, dando um spoilerzinho aí. Cara, sejam sinceros. Vocês acham que eu já pensei como biólogo, professor, cara, manhã, tarde e noite, aula final de semana, cursinho pré-vestibular, que é o que eu amo fazer. Vocês acham que eu já pensei em fazer um trabalho na minha área, mas totalmente voltado para TI? Saiu de sexta-feira passada daqui uma possível, né, uma possibilidade, uma possível parceria do nosso café da manhã. Para fazer isso. Cara, e daquilo que a gente falou agora. Escutou provavelmente eu falando uma coisa, daí veio trocar uma ideia comigo, daí, cara, nem que seja, no meu caso é minha profissão, mas às vezes quando uma pessoa, que nem eu já conversei com as meninas aqui que tem um escritório associado à engenharia e arquitetura, elas já foram minhas professoras, já me contaram sobre as diferentes cores e sensações que podem ser criadas num ambiente menor como esse. Sim. Que a gente está, que não deixa de ser um ambiente de sala de aula. Eu já dei aula nessa sala aqui, então a gente constrói dessa maneira por causa de tal motivo. Putz, e se eu falasse para ela que isso tem a ver com neurotransmissores e tal, será que daí ela não usaria isso numa apresentação de PowerPoint, de slide, um orçamento diferenciado, não aqueles orçamento quadrado, uma planilha de Excel? Será que eu não falaria para ela usar isso numa apresentação e daí ela vai para a área dela e daí ao mesmo tempo as nossas áreas se conectaram e ela conseguiu o cliente? E não tem nada a ver com biologia, entre aspas. Entre aspas. A biologia só deu uma permeadinha ali, uma ajudada. Pode ser, a gente só vai descobrir conversando, a gente só vai descobrir com relações novas, que é o que a gente faz aqui toda hora. Pô, mas professor, você me desculpe, eu acho assim, que o cara que estuda biologia ali, né? A biologia não tem nada a ver. Cara, hoje a gente faz coisas, o mundo gira em coisas que são feitas para as pessoas, né? A gente que gira isso tudo. E, cara, estudar biologia, você está estudando a gente, está estudando o mundo, está estudando que as coisas são feitas. Então, pessoal, aqui vai até para fazer um parêntese com isso que o professor está falando, né? A gente transmutar esse conhecimento. Poxa, eu tenho conhecimento na área de educação. De repente, eu voltei ele para a área de tecnologia, porque justamente a tecnologia estava carente desse conhecimento que você tinha, né? E a gente também aqui na Brains, né? Pô, a gente é digamos assim, entre aspas ali em real estate, né? Imobiliário, um ramo imobiliário. Só que não é bem assim, o nosso ramo são as pessoas, né? Porque o ativo dentro de um coworking é a pessoa. Então, o que interfere na gente? Cara, é a cor, é a luz, é a luminosidade, as pessoas que estão lá dentro. E todo o environment, todo o ambiente onde a pessoa está envolvida é o que interfere nela, né? E a gente traz... para fazer os nossos projetos, a gente sempre traz muito neuroarquitetura, que mexe lá nas sinapses do cérebro, biofilia, que conversa com o teu cérebro reptiliano, a parte mais, né, inconsciente, ter um mais instintivo assim mesmo, que é justamente para proporcionar esse ambiente para a pessoa, né? Vem aqui se estimular, só que se vocês forem ver, tem até um podcast que os arquitetos falam, que a casa do Big Brother ela é feita para causar o estímulo, tanto estímulo a ponto da galera ficar conflitante, né? Ter briga, ter intriga, gerar essas coisas. Às vezes a gente nem sabe o que está rolando, é o ambiente onde você está, né? E aqui a gente pensa para fazer, lógico, de uma forma menos agressiva do que fazem no Big Brother, porque a gente não quer ninguém quebrando pau lá em cima, né? Senão vai ficar feio o negócio. Mas sabe que, então, falando para vocês aqui do nosso backstage, aqui que a gente estava falando antes de começar aqui, como que eu posso medir que uma novidade da arquitetura, sei lá, as meninas chegaram aqui e mudaram esse espaço. É possível medir? Isso. Eu já falei como que eu posso, então já estou dando a sugestão que é possível medir, mas como que eu posso medir, então, que aquilo realmente pode trazer algumas consequências
até certo ponto previsíveis. Cara, isso chama biologia. A gente vai fazer uma análise do seu cérebro fazendo, por exemplo, um eletroencefalograma. A gente vai fazer, claro, que daí envolve muita pesquisa, dinheiro, mas eu tô querendo dizer assim, as ideias não são jogadas a partir das outras áreas para biologia, né? Sim. As meninas chegaram aqui e construíram assim porque elas acham que... Na verdade, não, é o não é inverso. bem assim. Elas têm várias ferramentas que já comprovam certas coisas. Elas juntaram para nossa realidade, para o nosso meio e conseguiram construir alguma coisa muito legal para a criatividade ou para um ambiente mais sério. Eu já tive num outro espaço que permite criatividade, mas ele não é o espaço que eu queria para os meus alunos porque ele era um espaço corporativo demais. Tinham as mesas compartilhadas e tal, e não é crítica, tá, pessoal? São ramos diferentes, né? Ideias diferentes, perfis diferentes do local, assim. Eu não queria que meu aluno chegasse ali, o aluno de pré-vestibular que já está emocionado às vezes demais para coisas negativas, às vezes de menos para coisas positivas. Aí eu chego e embloco ele lá naquele ambiente que é mais sério, assim, gravata. Não ele de gravata, mas as pessoas que estão aqui falam até baixinho demais. Cara, eu não quero esse ambiente pro meu aluno. Eu quero um ambiente não de loucuragem também, mas eu quero um equilíbrio disso. Tanto é que, não é fazendo propaganda, mas é até elogiando aqui. Eu já dei aula aqui para alguns alunos nossos lá no espaço lá fora. Aí você pode olhar para mim e falar, aula de vestibular lá fora com certeza não valeu a pena. Não sei, pense o que você quiser, sabe? Mas tipo, uma das alunas que teve, até tem um relato dela, assim, a gente fez aula num dia que estava bem calor, assim, e ela falou, vamos fazer aqui fora, professor. Apesar de nós termos as salas super climatizadas e tal. A gente foi ali fora, cara, hoje ela é caloura de medicina, sonho da vida dela, e ela já passou por mais de um ano em cursinho e tal. Talvez o que estava faltando? Fazer algum ambiente criativo bastante para criar o caos que a gente falava agora há pouco aqui, ali no cérebro dela e coisas se conectarem de outras maneiras. Sim. Tipo, vamos falar a real, né? Novas sinapses. Aí ela ficar meio... e ter que se organizar de outro jeito, e essa organização de outro jeito, eu acho que traz a gente, assim, deixa a gente muito... deixa o ambiente, até olhando para tudo que está acontecendo aqui, me desafiando. Então isso me dá vontade de fazer. Cara, ela é caloura. Resumindo essa história, sabe? Eu trouxe de novo para minha realidade, mas eu digo assim, olha de onde a gente saiu. A gente estava falando de arquitetura agora há pouco. Sim, né? Você entende? E daí a gente chega na educação de novo, porque não está separado. A gente vai manter esses laços sempre, até coisas que a gente às vezes não espera. Mas é só essa conversa que vai permitir, né? Uma mudança de ambiente marcou ela e talvez marcou a experiência e a lembrança. Não, naquele dia que a gente estava lá fora, a gente estudou isso. Porque, e faz todo sentido, e aí eu vou contar uma experiência minha. O melhor professor de história que eu tive, ele dava aula de costa. Como assim ele dava aula de costa? Ele passava a aula inteira desenhando no quadro. Ele não escrevia uma palavra, ele desenhava tudo. Então, eu tenho uma aula gravada na minha cabeça, a aula sobre o Egito. Ele desenhando as pirâmides. Ele era um ótimo desenhista, assim. Ele sabia o que estava desenhando. E ele ia falando, os egípcios, não sei o que, e a pirâmide, e aí Tutankhamon, e parará, e pererê. Todo o quadro era desenhado. O cara não virava pra gente. Ele falava, ele ia desenhando e ia falando. É a melhor aula da minha vida, porque marcou. Eu consigo ver o professor com a roupa dele, o tênis dele, fazendo desenho. Isso eu tinha 17 anos. Vai bastante tempo. Foi algo disruptivo. Exatamente. Então, foi muito disruptivo. Eu vejo muito, assim, até agora eu lembrei de uma coisa que a gente estava falando, assim, Lucas. Mas com 300 na sala. Cara, no cursinho é bem normal a gente ter o palco e eu fico... Não estou dizendo que está certo ou errado, mas bem acima de vocês, no sentido físico. Sim, tem então, o tablado, isso, né? Isso, estou bem para cima. Muitas vezes, no final das aulas, quando a aula permite e tal, porque não são todas as aulas iguais e tal, cara, terminava a aula e tinha algumas atividades para fazer, ou mesmo durante a explicação, porque depende do conteúdo, depende da aula, eu descia. Não é descer do tablado no degrau. Pensa que é como se eu fosse descer, tipo, dessa mesa aqui pro chão. Então é grande. Palco, a gente chama de palco mesmo. E, cara, ficava perto deles. Então eles viam que a pessoa que está aqui, primeiro, é um ser humano. É uma pessoa. Se aproximou, né? Eles precisam ver isso. E não é só no nível, todo mundo acha que eu estou falando só de pré-vestibular. Não. Eles precisam ver que é uma pessoa real ali. Tanto é que eu já encontrei aluno no mercado
Nossa, professor, você aqui? Pô, você acha que eu faço fotossíntese? Não, mas, cara, pro aluno, o professor é uma entidade, né? Isso, eu escutei exatamente essa palavra. Pô, o professor é uma entidade, como que ele tá nesse mercado aqui, cara? Sabe? Tipo, da onde isso? Aí encontrei num shopping aqui de Curitiba, e a família, assim, cara, eu parei, a gente ficou, olha, quase 1 hora conversando, porque daí todo mundo queria falar, e daí a mamãe, nossa, maravilhosíssima, uma família muito querida, assim. A menina passou por uns problemas quando ela foi minha aluna no 8º ano, e eu tive que acompanhar, eu escolhi acompanhar muito, e daí virou minha obrigação. Eu falei, cara, eu não aceito esse problema na minha aula, na minha sala, na minha turma, que era o famoso bullying, mas não é o bullying que alguns aqui podem achar, é frescura. É alguma Pesado, coisa muito negócio. traumático. E não teve trauma, cara. Sério, eu sou meio emocionado, já tô me segurando aqui pra não chorar e tal, porque eu sou chorão de primeira. Cara, não teve trauma, cara. Ela tá voltando lá, ela fez medicina em outro estado, tá voltando aqui pra Curitiba agora. E, cara, pra mim eu vejo aquilo e falo, ela fala bem em público, ela tá super bem na escolha que ela fez de residência. E tudo começou há muito tempo atrás, assim, toda a parte boa. Poderia ter tido um trauma que impedisse essa guria de chegar no sonho real dela de ser médica e não, vou escolher essa área aqui e tal. Não foi o que aconteceu, sabe? Foi pra então, frente. todo esse ambiente, um dia eu encontro eles no shopping, eu, como eu falei, sou emocionado, já é toda uma choradeira, já, e abraço, e foto, e não sei o que, ficamos um tempão conversando. Cara, só pra falar de algumas experiências que a gente passou junto, eu e ela, quando eu era professor dela aqui, eu e a família dela, e depois ainda, tipo, ela contando de coisas deles, né? E ao mesmo tempo, assim, mas... Nossa, o professor está no mesmo shopping que eu. Parece uma entidade, assim, sabe? Baixou aqui. Mas é muito, assim, por isso que eu falo, assim, eu gosto de tudo isso, assim, sabe? Esse ambiente de trabalhar com o emocional do aluno, trabalhar o conteúdo também, orientar o aluno, falar, cara, eu não sou melhor que você. Eu falo isso na primeira aula do cursinho, porque algumas críticas, talvez vocês até já tenham escutado ou até falado, porque talvez tenham passado por isso. Na primeira aula do cursinho eu falo assim, pessoal, eu vou pedir só um favor para vocês. Eu quero que vocês tirem aquele comentário de que o professor de cursinho não dá bola para os alunos. Por favor, beleza? Vamos começar. Você vai entender isso talvez lá pela aula 30 e daí daqui 30 semanas a gente conversa, tá? E, cara, vou me aproximando, tal, para quem permite aproximação, tem alunos que são mais na deles, assim, tá tudo bem. Eu gosto disso. Essa interação, para mim, é o que é educação. Não é só chegar nesse transmissão de conhecimento, sabe? E eu me emociono muito. Eles veem que tem uma pessoa real aqui. Eu choro em sala quando eu me emociono. Não fico, pessoal, depois me fala. Não, cara, eu me entrego ali porque eles têm que ver que aqui tem uma pessoa. Sim. E essa pessoa, eu falo para eles, sabe o que eu tenho mais que vocês, gente? Mais idade. Isso só quer dizer que eu já fiz, desculpa o termo, mais cagada que vocês. E principalmente na área que vocês estão, no momento que vocês estão agora. Eu não quero que vocês façam tanta cagada assim. Porque eu quero ver, cara, você nessa foto aqui. Daí eu mostro as fotos de pessoas reais. Inclusive amanhã temos resultado de vestibular e vamos ter mais novas fotos reais. Cara, o que eu quero que você veja, esse cara aqui, tá tudo sujo de lama. Ele passou no vestibular. Não interessa se é faculdade pública. Ele passou na faculdade que ele queria. É o sonho dele. Você acha que você todo sujo de lama, eu vou... não, eu não vou lá, porque daí eu vou me sujar. Ou vou chegar lá, não, sujo não. Cara, não, é sujo, me abraça aqui, cara, uma vitória nossa. Claro, principalmente sua, mas ver você assim, inclusive no meu escritório vai ter uma novidade a partir de depois de amanhã. Vamos assim, trazer uma bacia de lama para o escritório. Vou botar na mesa. Mas é justamente relacionado a essa relação. São alguns dos alunos que todos estimulam, mas que passaram por essa mudança de escritório, tipo... que falaram, nossa, professor, que ideia legal e tal, eles vão participar disso, assim, no sentido de, não vou dar tanto spoiler, mas eles vão ficar registrados, assim, sabe, porque eles são muito especiais. Então, esse ambiente permite a gente se aproximar. Daí não fica uma entidade, assim, inatingível. Fica estranho, no sentido, assim, de, imagine eu de bermuda e tal, lá na praia, professor, e tal. Continua isso, mas não fica um cara inatingível. Não fica um cara que, nossa, você viu que ele tá lá?
Não, as famílias vêm conversar e tal, trocar ideia. Isso é muito especial, sabe? É muito especial. Teve um professor que, rapidamente falando assim, fez alguns comentários uma vez. É a comunicação violenta, sabe? Não interessa como foi, porque eu vou me emocionar, não vou conseguir contar, porque é triste. E a menina que foi minha aluna falou assim, eu acho que eu vou desistir de medicina. Porque, principalmente na matéria dele, eu já sei que eu não consigo. Eu falei, tudo bom, então eu não te dou mais aula. Daí já foi aquela, né? Era para ser grosseiro, gente, porque falar assim, não, vamos lá, não adianta. Tem que ser algo impactante. Sabe, impactante. Daí, cara, paramos com a aula, e é isso que é educação. Para o conteúdo, não, você não está absorvendo o que eu estou falando, você não está compreendendo. Eu vou sair daqui, você não vai, sei lá o que você está pensando. Daí ela enrolou a situação ali, a gente conversei com a mãe dela, e justamente o que a gente falou, trabalho, todo mundo junto, né? Realmente, ela não passou em medicina naquele ano. Ano ela seguinte, não desistiu. Vamos continuar junto. E a família permitiu que a gente continuasse mais tempo junto, sabe? E hoje ela faz medicina fora de Curitiba, mas era num dos lugares que ela tinha, nossa, um interesse absurdo, assim, por ir para lá. Exatamente. Então, repare, não era um lugar que ela tinha vontade, era um dos lugares que ela tinha vontade de estudar. Passou, festa, tal, a família chamou eu e mais alguns professores para comemorar, falou assim, professor, é na nossa casa, eu não posso não ir. Não é só, eu tenho que ir, eu tenho no sentido extremamente positivo, vou comemorar com você horrores. Total. Fui. Ela foi um ano fora aqui de Curitiba, mas é aqui no Paraná ainda, estudou lá em Maringá um ano, daí nas férias veio pra cá. Cara, no mesmo período que ficou tão emblemático a data da aprovação dela, nós fomos convidados de novo para ir jantar na casa dela, tal. Fomos os professores mais próximos ali, nós fomos. Eu já cheguei quase me emocionando, segurando. Cara, quando ela veio abraçar a gente e contar algumas histórias, que daí é da área biológica e obviamente está relacionado a algumas coisas que a gente fez junto, daí eu não tentei segurar mais, né? Não. Já não ia conseguir mesmo. Então, foi uma choradeira e foi muito massa. E hoje eu vejo algumas postagens dela assim e falo, cara, quem que pode dizer você é capaz ou não para uma determinada coisa? Sim. Não sou eu. Eu posso te ajudar a chegar lá ou falar, tenta por esse caminho, por outro caminho, mas eu não valido se você é capaz ou não. E aí, às vezes você pode estar olhando para mim e falando, isso é óbvio. Não. Eu validar passa desde a minha comunicação. Seja a minha comunicação, por exemplo, teu filho, né, sabe que seria a idade dos meus alunos, assim, você não sabe fazer isso ainda? Cara, já errei, já dei o tiro para fora. Talvez ele chegue em casa e fale, nunca mais quero ver biologia. Sabe, bosta. Sabe, o cara já fala assim, Sim. Será que eu não acabei, cara, com uma trilha brilhante que pode ser dentro da medicina, da odontologia, da pesquisa na área biológica, na pesquisa... Cara, poderia ser a pesquisa em si só, fazendo uma comunicação ignorante e, de certa forma, assim, violenta dessa. E, infelizmente, a maioria das licenciaturas hoje aqui no Brasil não passam por esse tipo de treinamento. Eu não passei integralmente, fui aprendendo na prática. Mas quando a gente chega nesse ambiente, você vai falar, por que tem a ver com tudo? Quando a gente chega nesse ambiente tão diversificado que nem nós estamos aqui, com pessoas muito diferentes, idades diferentes, ideias diferentes, a comunicação sai mais refinada ainda. Você sabe como falar com ele, com ela. O meu orçamento de um produto para você eu posso passar de um jeito, pro guia ali eu vou passar de um jeito diferente, são pessoas diferentes, preferem, até o entendimento e a compreensão são diferentes. E, cara, a educação permite tudo isso, sabe? E o ambiente tem que ser assim, eu acho, e não aquele ambiente de a escola ser exclusivamente para transferir conteúdo. Claro que não. Cara, eu adorava e eu não era um bom aluno, tá? Eu pegava final, meu ensino médio, assim... Só ganha campeonato quem vai pra final, exatamente. Né? Porque a ideia que se tem da entidade chamada professor, assim, é que era o cara certinho e tal. Não, cara, eu só não peguei recuperação final no primeiro ano do ensino médio em biologia.
No segundo ano do ensino médio eu só não peguei em biologia e matemática. O resto, cara, sabe? E tá tudo bem, cara. Isso não valida ser... Vai ser professor de biologia. E minha mãe assim, sempre me apoiando, assim, no sentido de, tipo, ela me chamava, ela brigava um pouco comigo, assim, me orientando, assim, porque muito disso era vagabundice mesmo, Sim. sabe? Mas eu nunca falei assim, eu não gosto de ir pra escola, porque, cara, aquilo ali era um lugar para mais coisas. Era pra gente conversar, era pra fazer mais amizades, ter mais amigos, combinar o futebol e desenvolver o social, né? Exatamente. Porra, cara, hoje isso. Eu te falo que o social pra mim no colégio era muito difícil. Sempre me falaram que eu era muito querido, né? Eu era com os mais velhos, eu era muito querido mesmo. Mas eu perdi a paciência muito rápido e eu brigava muito rápido. Isso me trouxe sérios problemas no colégio, inclusive, né? Fui pro psicólogo, falei pra minha mãe, mãe, quero ir no psicólogo porque não tá dando. Tá osso lá no colégio. Só que, cara, eu gostava muito de ir pro colégio porque, puta, eu sou um cara muito curioso. Então, quando os professores iam contando coisas pra mim, era fabuloso. E essa relação que você falou, né, aluno-professor, primeiro que eu acho que a gente tem que agradecer os professores. Tem um ditado que diz que, né, se eu conseguir ver mais longe é porque eu tava no ombro de gigantes. E, cara, quem ajuda a gente a construir as coisas... Se você for pegar o alicerce ali, né, da tua educação, tem muitos exemplos da minha mãe, do meu pai, claro, mas a base de educação, né, de subjects ali, de matérias e tal, é 100% da escola praticamente, né? Eu ainda tinha a oportunidade de muita coisa que eu aprendia no colégio conseguir aplicar em outros lugares porque o meu pai me levava. Ele falava, filho, ó, nós vamos lá fazer agora e você vai entender o porquê que funciona. Ah, porra, é assim mesmo, tem que cavar aqui o peso, senão a força vai cair e tal. Eu falei, não, pode crer. Lá na fazenda a gente, cara, cuidar dos bichos era animal, assim, e também aprendi muita coisa com meu pai nisso, das matérias, foi até, inclusive, depois que eu comecei a ver a correlação do que eu aprendi em sala, porque a gente fazia lá, que eu comecei, porra, tesão, vou aprender mais, porque eu consigo vir aqui ajudar mais o meu pai, né, se eu não sabia eu tinha que ficar de fora, se eu sabia ele me deixava ajudar, então... Foi estreitando mais essa nossa relação. Mas, cara, e até hoje, né? O Gustavo sabe, porra, eu trago professores nossos para conversar, adaptar. Cara, eu tô com ideia no negócio aqui, o que você acha? Qual que é a tua visão? Puta, tô muito enviesado, o que você tá vendo aqui e tal? Porque eu acho que é isso, cara. E vocês gostam de ver esse crescimento, né? Com certeza. Puta, cara, e eu acho isso animal, porque o cara, porra, se ele me ajudou a chegar aqui, é lógico que ele quer que eu vá mais longe também, né? Então chega aí, vamos conversar mais, né? Exatamente. Tinha que ter mais essa relação também. E até, cara. assim, a escola hoje deveria proporcionar, daí isso já soa como crítica mesmo. Trabalhar melhor o social. Não é você... Nada contra essas matérias. Não é você ir ensinar as pessoas a se relacionar. É tipo, deixa se relacionar. Cara, vai lá, caos. Vai lá, deixa eles se baterem no corredor ali, vai. O que tá acontecendo? Sabe? Deixa, para de querer controlar tudo que seu filho faz. Deixa jogar os meninos menorzinhos pela janela. Foi muito. Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, que é um pedido, assim, desde escola até o cursinho, mas no cursinho é muito menos, né? As famílias não têm que jogar contra a escola. Infelizmente, hoje é o padrão. E por causa daquilo que eu já falei anteriormente, famílias joguem com a escola, com os professores. Cara, seu filho absurdamente vai melhorar em tudo no social, em trabalhar até, se é que aconteceu, o bullying, o cyberbullying, que está se falando muito hoje, e até essa educação extra de tipo o business, o futebol que ele tem mais tarde, ou a experiência que ele tem lá de jogar pádel, sei lá, cara, tudo vai melhorar. Faça esse desafio, tenta em 2024 fazer isso para você ver. Cara, é só você não ensinar pro seu filho que a escola está errada. Sim. Você pode não concordar, mas isso não quer dizer que você não pode trabalhar junto. A gente pode falar aqui, vamos fazer um negócio aqui, eu chegar aqui e falar para vocês, vamos montar uma sala dos professores, inventando aqui. Sim. Ai, nada a ver. Então, beleza, tá tudo bem. E a gente pode trabalhar junto em harmonia absurdamente grande. Só essa vez a minha ideia não bateu e tá tudo bem. Então façam isso com a escola. Porra,